Devês, qual é a maior queixa da grande maioria dos advogados? Pelo menos que eu recebo aqui é a falta de clientes. Mas vocês já pararam para pensar qual é o grande motivador de o advogado não saber onde está seu cliente, de não conseguir mais clientes, de não conquistar seus clientes? Pensa bem comigo. Aquele advogado que se queixa de, poxa, eu não tenho clientes. O que eu mais quero na advocacia é conseguir mais clientes. Será que ele sabe quem é o cliente dele? Como é que ele pode querer mais clientes, querer fazer com que o cliente saiba que ele exista, querer fazer com que o cliente saiba que ele presta aquele tipo de serviço, se ele sequer sabe quem é o cliente dele? Aonde é que o cliente dele está? O que ele pode fazer para chegar até o cliente, para o cliente saber que ele pode resolver alguma demanda dele? Já pararam para pensar nisso? Então, o grande problema é que a maioria das vezes a gente fica se perguntando o seguinte: cadê o cliente? E a gente fica esperando o cliente vir, cair no nosso colo do céu. A gente até utiliza de algumas técnicas, mas o ponto principal é: quem é ele? Onde ele está? O que eu posso fazer para chegar até ele? Então, uma dica é: se esse também é o seu problema, se você também quer mais clientes, e não significa que mais clientes sejam clientes que vão lhe remunerar bem, porque tem muita gente que tem menos clientes e clientes mais qualificados em determinados tipos de serviço que o cliente paga muito melhor e a pessoa não precisa ter uma quantidade grande de clientes. Então, outra coisa importante para a gente fazer é a gente desmistificar essa história de que mais clientes significa mais dinheiro. Não, muitas vezes você não precisa ter uma quantidade gigantesca de clientes para você ser bem remunerado na advocacia. Você pode ter clientes mais qualificados e que te remunerem melhor pelo seu serviço, ao invés de ter uma quantidade gigantesca de clientes, porque canso de dizer aqui que o trabalho humano também é limitado. Então, para ter uma quantidade gigantesca de clientes e prestar uma quantidade gigantesca de serviços, você também vai ter que ter uma estrutura grande que possa comportar isso, com pessoas muitas vezes, com equipe muitas vezes, para que você consiga dar conta disso tudo, certo? Então, primeira coisa, vamos desmistificar isso, mas eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui e tirem essa lição e peguem papel e caneta e comecem a botar a cabecinha para funcionar. Quem é o meu cliente? E desenhe o perfil do seu cliente, porque todo cliente tem um perfil. Para cada tipo de serviço que a gente vai prestar, existe um perfil de cliente. Por exemplo, eu quero prestar serviços para incorporação imobiliária. Quem podem ser os meus clientes? Eu posso ter clientes incorporadoras, eu posso ter clientes que são prestadores de serviços, empreiteiros, né, que prestam serviços ali para aquela incorporadora. Eu posso ter um cliente cartório, muitas vezes, né? Você pode advogar para um cartório. Você pode ter um cliente também que seja, de repente, para um contencioso, né? Enfim, então você tem que começar a enxergar. Você pode ter o cliente consumidor, né, daquela incorporação imobiliária, ou o promitente adquirente daquela incorporação imobiliária. Então você começa a ver, bom, eu tenho esse serviço para prestar e eu tenho esses tipos de cliente. E você começa a desenvolver o perfil do seu cliente de acordo com o serviço que você quer prestar a ele, porque obviamente cada serviço que você tem para prestar, você tem um tipo de cliente diferente. E a partir daí, quando você sabe qual o serviço que você tem para prestar e qual é o cliente, qual é o perfil do seu cliente, você vai criar o planejamento estratégico de o que você vai fazer para criar essa linha, para criar essa conexão. Para o que o seu cliente saiba que você presta esse tipo de serviço, para que ele saiba, inclusive, que ele precisa, porque muitas vezes o cliente não sabe que ele precisa do serviço que você presta, né? E que você é capaz de resolver aquela demanda dele. Então, aqui você vai traçar o planejamento estratégico, o cliente, o serviço, como é que você vai fazer linkar uma coisa à outra. E aqui eu quero deixar algumas dicas de o que você pode fazer aqui. Primeira dica que eu sempre digo é: produção de conteúdo não precisa ser online, pode ser uma produção de conteúdo offline, lembrando que sempre cumprindo as disposições do Código de Ética da OAB, o conteúdo precisa ser meramente informativo e educacional, você não pode instigar aquele cliente a litigar, você não pode
pegar aquele cliente e convidar ele a entrar com ação na justiça, nem nada do tipo. Então, primeira dica é produção de conteúdo. A segunda dica é pessoas, né? A gente pode fazer essas conexões com pessoas, fazendo networking. Muitas vezes, uma pessoa sabe que você presta determinado tipo de serviço, fala para outra, aquela outra pessoa passa a lhe procurar. Então, networking é uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa fazer esse link entre a prestação de serviços e o cliente que você quer, né? Qual o serviço que você vai prestar para o cliente que você quer. E lembre-se, muitas vezes o que parece ser simples para você, ser óbvio para você, não é óbvio para o seu cliente. Muitas vezes ele não sabe que ele precisa daquilo, muitas vezes ele não sabe que ele tem aquele direito, muitas vezes ele sequer sabe que aquilo existe. Pra gente parece óbvio que uma coisa é proibida, ou que outra coisa é permitida, ou que alguém tem direito a alguma coisa, e a gente às vezes até reclama, poxa, por que isso é assim? Por que essa realidade é assim? Ao invés de a gente reclamar da nossa realidade, por que a gente não para e muda a nossa realidade? Né? Por que a gente não para e resolve esse problema? Como é que a gente pode resolver esse problema? Vamos fazer essa pessoa saber que ela tem esse direito, ou que isso está errado, ou que ela pode resolver essa questão, ou que isso é uma questão que pode ser resolvida? Pronto, e aí a gente soluciona essa questão. Então, para que essa queixa de preciso de mais clientes seja resolvida, a solução é essa. Alinhe, desenhe, pense quem é o seu cliente. Não adianta você querer que o cliente e não saber quem é ele, certo? Então, vamos assistir esse vídeo, colocar tudo no papel e na caneta, que eu tenho certeza que vai facilitar muito para você entender quais são as estratégias de prospecção de clientes que você vai fazer depois que você souber especificamente quem seu cliente é. Então, se você gostou desse vídeo, tá assistindo no YouTube, dá um like aqui, comenta o que você achou. Se você tá assistindo no Instagram também, curte, comenta aqui, manda esse vídeo para a quantidade maior de pessoas que você acha que podem se beneficiar com isso. Lembrando que a advocacia é um oceano azul, nós não temos concorrentes, nós temos colegas, acredite nisso. Cada um tem um serviço, cada um presta uma coisa, cada um tem um potencial e juntos, de mãos dadas, a gente pode mudar a realidade da advocacia. Então, compartilhem isso com a quantidade de pessoas máximas que você conseguir, que acha que vai se beneficiar com esse conteúdo, porque você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdo por aqui também. Beijo grande e até o próximo vídeo.